E isso tem a ver com o racionalismo também, né? Por quê? Vejam, o que é o racionalismo? Racionalismo é uma doutrina filosófica que vai desvalorizar o uso da razão. Por meio do uso da razão, você pode atingir todas as respostas que podem ser atingidas, serão atingidas por meio da razão. Então, tem um pressuposto aí que é o seguinte: se todo mundo for racional, todo mundo vai concordar, né? Ou seja, todo ser humano é dotado de razão. Se todo mundo buscar as respostas das grandes perguntas com a razão, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Em chegando no mesmo lugar, haverá um acordo. E se você puder estender esse acordo o máximo possível, melhor para a convivência geral. Então, para que você precisa dividir as pessoas, por exemplo, em países, se todo mundo concorda? Né? E isso, claro, aboliria uma série de outras divisões e diferenças. Né? Claro que a gente sabe, e hoje em dia mais do que nunca, que isso é totalmente ingênuo. Né? A ideia de que por meio da razão você vai chegar a um acordo absoluto sobre as coisas é ingênua. Mas esse era um pressuposto que estava lá entre os filósofos iluministas, que em grande parte eram racionalistas. Então, olha, é possível chegar a um acordo geral a respeito das ideias. E isso vai tornar, ou vai ajudar a gente a considerar as fronteiras do Estado-nação menos importantes do que a gente costumava. Porque no fundo, todo mundo é igual porque todo mundo concorda, porque todo mundo pensa com as mesmas ferramentas e chega às mesmas conclusões. Vamos lá. Se todos operarem a partir da razão, né, é o que eu estava dizendo, então, por consequência, todos serão um. Isso é, claro, vejam, existe um salto grande entre essas coisas, mas isso é um pano de fundo, um pressuposto, né? Que, aliás, é um pressuposto de toda a metodologia, né? O pressuposto de toda a metodologia qual é? Se você usar esse método, esse passo a passo, você vai chegar no mesmo lugar. Então, o racionalismo implica isso também. Se você usar uma metodologia racionalista, você vai, e todos usarem a mesma metodologia racionalista, vai haver um acordo geral. Consequências modernas disso. Então, o globalismo, né? Por que todos os países podem operar do mesmo jeito? Porque eles podem... todo mundo pode... As comunidades individuais podem pensar com os mesmos métodos, pelos mesmos critérios e chegar num acordo. Então, a partir de um acordo racional, todo mundo pode chegar ao mesmo conjunto de leis, ao mesmo conjunto de orientações econômicas e, basicamente, então, isso é uma ideia que aqui o globalismo vai aludir. Ou mesmo a economia planificada. Muita gente pode ignorar esse fato, essa realidade, mas a economia planificada, o que ela é? Ela é uma tentativa da razão humana de controlar todas as relações econômicas. Ou seja, uma ideia que foi muito próxima de ser executada na Iugoslávia comunista, na época de um governante chamado Tito, em que você tinha lá funcionários do governo diante de uma esteira, de uma prateleira, onde passavam os produtos e os caras diziam: isso aqui vai custar X, isso aqui vai custar Y. É a precificação centralizada nas mãos do Estado. Isso implica também uma espécie de controle central e a ideia de que a razão humana é capaz de prever e precificar tudo, né? Quando, na verdade, hoje em dia, por exemplo, a gente sabe, em teoria econômica isso é ridículo, porque a gente sabe que existe uma valorização subjetiva das coisas, né? Então passou lá o produto na frente do sujeito. Ah, isso aqui vai custar R$10. Bom, de repente, nunca alguém vai se dispor a pagar R$10. Ou, num determinado contexto, subjetivamente, alguém vai pagar R$100 por aquilo. Então não tem como racionalmente você determinar o preço de todas as coisas para todo o tempo. Tá? Mas a economia planificada é também um projeto racionalista num certo sentido. E, obviamente, que está pressuposto nisso tudo uma crença pueril no acordo quase absoluto. Né? Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte: ó, vai chegar um momento, uma perspectiva ingênua e otimista. Vai chegar um momento em que todo mundo vai ser racional, então todo mundo vai pensar, todo mundo vai agir, todo mundo vai operar
sob a mesma metodologia e, portanto, todo mundo vai concordar em praticamente tudo. E aí, nesse sentido, por que você... Não, vou proteger os meus interesses. Não, mas peraí, mas os meus interesses são os mesmos interesses do meu vizinho. Porque nós dois somos racionais. Nós dois pensamos do mesmo jeito, né? Então, o racionalismo, muito difundido no iluminismo, compartilha desse tipo de crença, né? Uma crença pueril no acordo quase absoluto. Vejam, eu não estou acusando todos os filósofos iluministas de serem ingênuos assim, tá? Mas eu estou falando aqui, no balanço geral dos fatos, uma consequência dessas crenças racionalistas que passaram a predominar na Europa a partir do iluminismo, levou a esse tipo de conclusão no longo prazo. Então, olha, é possível controlar a economia de maneira centralizada. É possível haver um acordo entre todo mundo, um cosmopolitismo quase que absoluto, porque afinal todo mundo é racional e todo mundo vai chegar nas mesmas conclusões, então ninguém vai entrar em conflito com ninguém, não haverá... Para que você vai fomentar uma guerra para proteger o seu Estado-nação, se o seu interesse é o mesmo interesse de todo mundo? Então passa a ser absolutamente desnecessário, né? O Estado-nação vai se tornando supérfluo, porque todo mundo seria uma grande irmandade racional, né? O mundo seria uma grande irmandade racional, onde é desnecessário você se identificar com o território que você vive, com o povo que você supostamente compartilha ali alguns outros laços, porque na verdade você compartilha a razão com a humanidade inteira.